mais um vídeo no nosso canal de dicas em relação à língua portuguesa. Eu sou a professora Silmara e hoje eu trouxe 3 dicas que vão te ajudar a escrever melhor a sua redação. Mas são dicas que são válidas para qualquer tipo de texto que exija uma linguagem mais formal, mais padrão, com uma retórica menos coloquial do dia a dia. Então eu vou trazer construções que enriqueçam ainda mais o seu texto, ou se vocês quiserem, também podem usar para falar dessa forma, certo? Vem comigo! A primeira dica é transformar o verbo em substantivo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque às vezes a gente pega uma redação e percebe em um único parágrafo um excesso de verbos ou de concentração de locuções verbais. Por exemplo, tem sido, tem feito, tem aumentado, vem aumentando, vem diminuindo ou vem sendo incentivado. Essas expressões com esses excessos de verbos assim podem pesar e empobrecer um pouco a estética do seu texto. Então a ideia é substituí-las por substantivos. Pega a locução verbal e transforma em um substantivo, reconstruindo a frase e mantendo uma estética mais aprimorada na hora de passar a mensagem. Por exemplo, vamos pegar o verbo crescer. Nós podemos substituir pelos substantivos o crescimento, a expansão, que vem do verbo expandir, aumentar, o aumento, a elevação, diminuir, a diminuição, a redução, ou incentivar, o incentivo, a promoção, que vem do verbo promover. São possibilidades de vocês transformarem verbos em substantivos. Agora vamos entender exemplos em relação ao uso disso, dessa transformação. Agora vamos para o primeiro exemplo da dica 1. Transforme verbos em substantivos. Eu vou ler um trecho e a partir dele vamos ver quais foram as alterações feitas em relação ao exemplo em si, né? A dica 1 e também outras alterações que eu fiz para ajustar ainda mais a linguagem. Nos últimos anos têm ocorrido muitos deslizamentos e alagamentos na região, o que gera mudanças no comportamento dos moradores do lugar. O trecho está coerente? Certo. Está numa linguagem muito informal? Não. Está numa linguagem que podemos dizer considerada dentro da formalidade, mas podemos melhorar ainda mais essa linguagem. Vamos perceber agora. Nos últimos anos, a ocorrência de uma série de catástrofes naturais desencadeou mudanças comportamentais entre os residentes da região. Vamos pegar o destaque que é a locução verbal. Eu transformei em substantivo. O que temos aí? Tem ocorrido muitos deslizamentos e alagamentos na região. Eu transformei a ocorrência de uma série de catástrofes naturais. Ok? Pegamos aí a locução, tem ocorrido, transformamos em substantivo, ocorrência, a ocorrência e alteramos o restante da frase também para melhorar ainda mais. Nesse caso, deslizamentos e alagamentos foram substituídos por catástrofes naturais, porque essas situações são catástrofes da natureza, ok? E o verbo, o que gera mudanças no comportamento dos moradores do lugar, o verbo gerar foi substituído por um que não é tão utilizado no dia a dia, que é desencadear. Desencadeou mudanças comportamentais entre os residentes da região. Mudanças, permanecemos aí, é uma palavra que pode encaixar em qualquer contexto, enquanto a locução no comportamento, nós temos aí uma substituição por um adjetivo, comportamentais. Podemos transformar uma locução, que é composta pela preposição mais o substantivo, em um adjetivo, ok? Continuando, temos também mais substituições, moradores e lugar. Moradores é uma palavra muito comum, vocês podem substituir por residente. Residentes, moradores, tem a mesma mensagem. E região e lugar. Também outra possibilidade de aprimorar ainda mais a linguagem é tirar as palavras lugar, local, por região, localidade. Podem ter as possibilidades também. Exemplo 2, ainda sobre a dica 1. Transforme verbo em substantivos. Vamos ver esse exemplo. A cidade tem a sua economia ampliada por meio do turismo durante o Carnaval e o São João. Mais uma vez, o uso do verbo
ter. Eu quero comentar que muitas vezes as pessoas constroem as frases com esse verbo que podem ser substituídos, né? Para que a redação, o texto não fique em excesso com esse uso de verbo ter. Vamos observar quais são as possibilidades de transformar o que está destacado aí em substantivo ou para uma outra versão que seja mais aprimorada. A cidade tem a sua economia ampliada. Como é que podemos fazer isso? O desenvolvimento econômico da cidade é impulsionado pelo turismo em massa durante períodos festivos, como Carnaval e São João. Então, nós alteramos aí a cidade tem sua economia ampliada pelo o desenvolvimento econômico da cidade é impulsionado. Essa questão de ter a sua economia, a gente pega aí como desenvolvimento econômico. E ampliada, a gente pode colocar como é impulsionado, porque são as mesmas ideias. Em relação a todo o resto do contexto, é mais um enriquecimento da mensagem. Por exemplo, aí, por meio do turismo, pelo turismo em massa. Durante o carnaval, podemos falar durante períodos festivos e utilizar Carnaval e São João para dar exemplo a esses períodos festivos. A gente apresenta e depois traz um exemplo. Apresentou durante períodos festivos. Quais são os períodos festivos? Carnaval e São João. Então, vocês percebem como enriquece ainda mais, traz mais informações, mas não sobrecarrega a mensagem. Entenderam? Vamos pegar uma segunda possibilidade de reescrever. O estímulo econômico da cidade é motivado pelo turismo em massa durante períodos festivos como Carnaval e São João. Foi só uma segunda possibilidade em relação ao que está destacado, a cidade tem a sua economia ampliada. Então, vocês podem ver, eu substituí por o desenvolvimento econômico da cidade é impulsionado ou o estímulo econômico da cidade é motivado. São possibilidades só de elaborar ainda mais a construção da mensagem. Porque vocês percebem que o primeiro trecho está coerente, a mensagem foi passada. É só uma questão de construir de forma mais enriquecida, com contexto, com repertório que não sejam tão utilizados, com construções sintáticas que não são tão comuns. É apenas essa questão para poder dar uma estética melhor para o seu texto. A segunda dica é contextualize as referências. Primeiramente, as pessoas têm que saber que qualquer informação que não seja dela, que seja proveniente de fontes externas, ou seja, não foi ela que disse, é uma referência externa. Nesse caso, você precisa dizer quem foi que disse, de onde você tirou essa informação. Primeiramente isso, certo? Primeiro, diga quem é a referência e quando vocês contextualizarem, vocês vão explicar melhor sobre a referência. Porque, por exemplo, o que é uma referência? Pode ter uma pessoa, pode ter a formação dessa pessoa, o local, a obra, depende de qual é o tipo de referência que vocês vão utilizar. Então, quando vocês têm referência em relação à pessoa, apresenta a pessoa. Não lembra completamente do nome, pega pelo menos um sobrenome e encaixa aí uma formação. Quem é essa pessoa? É um filósofo? É um ator? É um cantor? É um escritor? Encaixa alguma coisa que possa referenciar, contextualizar quem é essa pessoa, esse nome que você colocou. Ou então vocês podem falar em relação a uma obra. Nesse caso, vocês podem usar a origem da pessoa. É brasileira? É americana? É francesa? Ah, cantora americana. Vocês podem fazer dessa forma. Ou da própria obra, o livro americano, o livro escrito pelo americano John Lennon, alguma coisa assim. Vocês podem sempre referenciar para que contextualize também aquela referência, certo? No caso de obra, nome do livro, do filme, do programa. É sempre dessa perspectiva. Vocês trazem a referência e busquem contextualizar essa referência, de onde ela veio, quem é essa pessoa, uma formação, um local. É isso que é importante para que vocês tragam mais peso para essa pessoa que vocês colocaram na redação ou no texto de vocês de forma geral. O primeiro exemplo da dica 2 é o que eu vou ler aí para vocês e vamos observar qual foi a questão problemática desse exemplo.
Para Maslow, a autorrealização é a necessidade mais importante dentre as necessidades humanas. Quem é Maslow? Pode ser que seja apenas o sobrenome ou nome. Não me lembro do nome dele completo, eu me lembro desse nome. Ok, mas de onde você tirou essa informação? Me explique o que seria essa autorrealização. De onde vem essa ideia? Então vamos ver como seria reescrevendo esse trecho, contextualizando a referência, que no caso é Maslow, e a ideia de autorrealização. De acordo com o psicólogo Maslow, em sua teoria dos 5 níveis das necessidades humanas, a autorrealização encontra-se no topo da pirâmide. Então, nós contextualizamos 2 aspectos dentro desse trecho. O primeiro, contextualizamos a pessoa, quem é esse Maslow, ele é um psicólogo, e contextualizamos essa ideia de autorrealização. Ela faz parte do quê? Ela faz parte de uma teoria. E aí nós escrevemos, em sua teoria, dos 5 níveis das necessidades humanas. Agora sim a gente vai entender quem é essa pessoa e o que ela está falando sobre autorrealização. A contextualização das informações é importante para que vocês tragam o máximo possível para que a pessoa que não conhece possa compreender o que está sendo dito. Não fique uma mensagem solta, vaga. Precisa de uma sustentação, de uma base, para que a pessoa entenda o contexto de uma maneira mais geral. Não precisa apresentar tudo, mas que vocês tragam alguma ideia básica sobre aquilo que vocês estão falando, usando como argumento. Vamos agora para o exemplo 2, ainda sobre a dica 2, que é contextualize as referências. Lendo aí o trecho. Hannah diz que, abre aspas, a essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos. Então, isso mostra como a falta de atenção do Estado diante da sociedade fere a dignidade humana, o que impede o indivíduo de exercer a cidadania. A gente quer saber quem é Hannah, né? Quem é Hannah na fila do pão. Então, vamos entender agora como poderia elaborar melhor, contextualizar essa referência e também ajustar algumas palavras nesse trecho. A mensagem foi passada de forma coerente? Foi. Mas poderíamos melhorar algumas partes dessa mensagem, certo? Conforme Hannah Arendt, a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. Sob essa perspectiva, percebe-se que a negligência do Estado diante de problemas sociais revela uma violação direta da dignidade humana, uma vez que impede o pleno exercício da cidadania. Pronto, eu destaquei Hannah. Hannah normalmente é o nome de uma pessoa, não é um sobrenome. Mas eu lembrava do sobrenome dela. Então eu coloco Hannah Arendt, que é o sobrenome dela. Eu só não me lembro muito bem quem é ela, porque eu vi essa mensagem e eu lembrei da mensagem, lembrei do nome da pessoa, mas eu não sei quem é exatamente essa pessoa. É o que acontece normalmente quando a gente está escrevendo um texto em um contexto que a gente não pode pesquisar sobre aquela referência. Então a gente sempre lembra algum detalhe ou outro. Nesse caso, se você não lembrou quem é essa pessoa no sentido de formação, escritor, cantor, filósofo, você lembrou o sobrenome, ok, encaixa aí. Desse jeito, vocês ficam aí com uma referência a mais em relação a essa pessoa, certo? O que foi que eu trabalhei ainda mais nesse trecho foi a questão da linguagem. Depois da citação de Hannah, lá na parte inicial, né? Então, isso mostra como a falta de atenção do Estado. Essa expressão falta de atenção é extremamente coloquial. A gente precisa trabalhar mais para poder trazer uma perspectiva mais enriquecida, certo? Como ficaria? Sob essa perspectiva, percebe-se que a negligência do Estado. Então, falta de atenção é sinônimo de negligência. A gente pode falar negligência do Estado ou negligência estatal. Transforma do Estado, que é uma locução, em um adjetivo, estatal. Então, possibilidade. Percebe-se que a negligência do Estado diante de problemas sociais revela uma violação direta da dignidade humana. Nós usamos a palavra violação, que é um substantivo, para substituir o verbo fere. Fere a dignidade humana. O verbo ferir foi substituído por
uma expressão aí substantivo com adjetivo, violação direta da dignidade humana. Isso lembra aí o caso da dica 1, transforme verbo ou locução verbal em substantivo. Fechando aí, o que impede o indivíduo de exercer a cidadania, uma vez que impede o pleno exercício da cidadania. Então, olha lá no finalzinho da frase do primeiro trecho, impede o indivíduo de exercer. O verbo exercer foi substituído pelo substantivo exercício. Vocês estão vendo as possibilidades que nós podemos ter de pegar substantivo e transformar em pegar verbos e transformar em substantivos para poder enriquecer, aprimorar ainda mais a estética da mensagem. Mais uma vez, isso não impede a coerência da mensagem, é somente uma questão estética. Porque quando vocês estão sendo avaliados, se todas as pessoas escrevem bem, eles vão pesar sempre as pessoas que escrevem com uma estética ainda mais elaborada. Todas as pessoas escrevem de forma coerente, eles vão para o que vai diferenciar essas pessoas, a forma como ela passa a mensagem, a estética da mensagem dela. Entenderam? Por último, a dica número 3 é: substitua o termo importante. Por que eu estou trazendo isso? Porque é uma palavra que pode ser usada no formal ou no informal. Ela é neutra nessa questão de tratamento, de formalidade. Você pode usar em qualquer contexto. Mas o excesso de uso dela faz com que ela se torne mais comum. Ou, às vezes, o uso dela pode ser problemático, polêmico, gerar um enviesamento da mensagem. Porque, lembrando que a redação ou a maioria dos textos, quando vocês fazem provas, deseja uma mensagem mais imparcial e impessoal. E nisso, vocês têm que pensar que não podem expressar as ideias sustentando uma opinião para que o outro acredite daquela forma que você está passando a mensagem. Vocês têm que sustentar a ideia de uma forma mais elaborada, mais sutil. Eu quero convencer você, mas não diretamente. E também não quero criar nenhum tipo de manipulação ou apologia para defender uma perspectiva. É apenas para passar a mensagem de uma forma mais direta, mas ainda assim firme. O que podemos fazer em relação à palavra importante? Substituir por algumas outras palavras para não ficar repetitivo também. Relevante, pertinente, responsável, fundamental, em destaque, em evidência. É possível perceber que nem sempre vocês vão pegar a própria palavra importante e substituir por um sinônimo exato. Vocês podem reescrever a frase e não ter aquela mesma ideia da mensagem importante. Vamos ver alguns exemplos e aí vocês vão entender o que eu estou falando. O primeiro exemplo da dica 3, que é substituir o termo importante, é essa mensagem aí que eu vou ler. A região Sudeste é uma das mais importantes regiões voltadas para oportunidades de emprego, principalmente São Paulo. A mensagem está sendo passada, o trecho está coerente, ótimo, maravilha. Mas podemos trabalhar ainda mais, certo? Vamos ver aí como foi trabalhado de uma forma mais enriquecida. Entre as regiões com maior procura para oportunidades profissionais, apresenta-se a região Sudeste, tendo como destaque o estado de São Paulo. Só para destacar aí a palavra importante, ela foi substituída por maior procura. É um sinônimo direto? Não. Mas dentro do contexto, nós podemos encaixar essa expressão, maior procura. A região Sudeste é uma das mais importantes regiões. A gente substitui entre as regiões com maior procura para oportunidades profissionais. Então, para não manter essa ideia do importante de supremacia, a gente coloca maior procura, certo? Continuando. Mais importantes regiões voltadas para oportunidades de emprego, principalmente São Paulo. A gente substituiu aí para apresenta-se a região Sudeste. Por que eu encaixei essa parte de apresenta-se a região Sudeste? Porque São Paulo não é região. Vocês começam o trecho falando sobre região. E São Paulo não é região, então eu tive que trazer para baixo, né? Porque no trecho 1 ele está no início, a região Sudeste. Aí eu trouxe para baixo e depois falei sobre São Paulo.
É aquela dinâmica de macro, micro. Primeiro vocês falam do contexto maior e vão afunilando para o contexto menor. Entendeu a mensagem? Então, essa foi a ideia. Apresentando-se a região Sudeste, tendo como destaque o estado de São Paulo. Eu substituí principalmente por tendo como destaque. E ainda contextualizei São Paulo. Porque nós temos São Paulo cidade, temos São Paulo estado, e principalmente porque precisa contextualizar essa cidade, essa região, esse sentido, esse local, né? Vamos dizer de maneira geral. É preciso contextualizar esse local. E aí foi dito o estado de São Paulo, porque regiões são compostas por estados. É importante falar, então, a palavra estado. Vamos para o último exemplo da dica 3. Substituir o termo importante. O setor do comércio e serviços tem se tornado mais importante na economia brasileira, pois tem gerado muitos empregos de carteira assinada. A mensagem foi passada? Sim, temos aí bem clara a mensagem. Agora vamos ver como elaborar de uma forma mais aprimorada, trabalhada, toda essa mensagem. De acordo com dados recentes do CAGED, registro que monitora o mercado de trabalho brasileiro, o setor terciário foi o principal responsável pela geração de empregos formais no Brasil nos últimos anos. Primeiro eu vou pegar o destaque, depois vamos analisar todo o trecho e perceber que tem outras dicas aí que são bem legais e lembram as dicas anteriores. O destaque está para o mais importante. Quando vocês falam o mais importante, traz uma ideia de superioridade, supremacia. Então, se tem uma superioridade, existe uma inferioridade. Então, é melhor a gente evitar essa ideia de comparação, melhor e pior, e trazer uma perspectiva mais branda, sutil. Foi o caso aí com o principal responsável. O principal, quando a gente coloca no lugar de importante, considera mais sutil, mais leve. Não traz muito essa ideia de superioridade, apenas daquele que tem maior influência. É uma perspectiva mais branda, entende? Ok, agora vamos observar os outros aspectos desse trecho aí que pode ser considerado polêmico. O setor do comércio e serviço tem se tornado. Temos aí tem se tornado. E lá embaixo, quando vocês terminam de ler, pois tem gerado muito desemprego. O excesso da locução verbal com o verbo ter. Tem se tornado, tem gerado, tem. Nós exageramos na construção com esse verbo, entenderam? E aí, como é que a gente fez para trabalhar isso? A gente substituiu. Nesse caso, o setor terciário foi o principal responsável pela geração. Olha, tem gerado, foi substituído por geração. Locução verbal sendo substituída por substantivo de empregos formais no Brasil nos últimos anos. Então, o que quer dizer aí? Empregos de carteira assinada foi substituído por empregos formais, porque é a mesma ideia. Um outro detalhe que eu tenho aí é de onde foi tirada essa informação que não foi colocada a referência. Então, na hora que você reescreve, como temos aí o trecho 2, eu apresentei, né? Foi apresentada aí a referência, de acordo com os dados recentes do CAGED. O que é o CAGED? Se não é uma palavra, se não é uma expressão, uma sigla muito conhecida, eu sei o que significa, eu vou contextualizar essa referência, que seria a dica 2. Registro que monitora o mercado de trabalho brasileiro. Eu apresentei aí o que é o CAGED, contextualizei, certo? Uma outra questão muito interessante aí foi substituir o setor do comércio e serviço. Toda essa expressão pertence a um setor econômico na economia. E nós temos 3 setores, primário, secundário e terciário. O setor do comércio e serviço pertence ao setor terciário. Substituir, então, a expressão comércio e serviço pelo terciário. Conhecimento geográfico é importante para que a gente possa fazer as substituições, né? Colocar os adjetivos, reescrever as mensagens e continuar sendo coerente, mas com formalidade, com mais aprimoramento.
Então, eu vou ficando por aqui e espero ter contribuído de alguma forma com essas 3 dicas que te ajudem a elaborar ainda mais a linguagem formal que vocês utilizam no texto ou na fala, em qualquer contexto que tenha essa necessidade. Ou, nos casos em que as pessoas ainda têm aquela linguagem informal, precisam trabalhar a formalidade para encaixar no contexto da linguagem padrão, que é necessária em algumas provas e em alguns contextos de fala também, certo? Eu espero a gente se encontrar na próxima.